E aí, caras pálidas, tudo bem? Vamos lá, vamos começar nossa aula. Na aula de hoje eu pretendo falar com vocês sobre o tema da ciência, né? Nós já tratamos sobre a ética, né? Como é que a ética se relaciona conosco, né? No nosso dia a dia, já falamos sobre os filósofos que vocês adoram. E hoje a gente vai falar sobre a tal da ciência, beleza? Então vamos lá. Para quem tem um livro físico em casa, né? Eu acho que a maioria de vocês não devem ter pegado os livros. Eu acho que só os alunos que já estavam no colégio conseguiram pegar. Vocês podem acompanhar, tá? Utilizando o livro de vocês, que é o capítulo 20. O capítulo 20 está na página 364, beleza? Livro é aquele negócio estranho que vocês não gostam, tá? Que os seres humanos no passado utilizavam. Aquele negócio que fica no museu hoje em dia que vocês não gostam de utilizar, tá? Mas é muito importante utilizar. Então vamos lá falar um pouquinho sobre ciência, né? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, porque eu já cansei de gravar um monte de coisa e depois esse monte de coisa não fica gravado. Então vamos falar um pouquinho sobre ciência, né? Que é uma coisa tão importante nos dias de hoje, né? Que ainda mais principalmente no período de pandemia, né, que as pessoas têm se perguntado sobre se vai surgir uma nova vacina, se a tal da hidroxicloroquina é um negócio bom para se usar, que a gente vai sobreviver, se pessoas que têm perfil de atleta usar hidroxicloroquina vão sobreviver, enfim, toda essa parada que nós estamos acostumados a ouvir aí na mídia, né? Então vamos entender um pouco sobre a ciência, que é o que nos liberta de fato dessas opiniões falsas que a gente tem na internet, de que parece que todo mundo que está no Facebook, está no Instagram, nas redes sociais, parece que todo mundo é cientista sem ter feito uma graduação para isso, né? Sem ter estudado para isso, beleza? Então vamos entender um pouco sobre ciência e discutir sobre ciência, que é uma coisa tão importante, principalmente para vocês que estão finalizando o ensino médio e vão se tornar logo em breve cidadãos de fato, né? Emancipados. Então, a tal da ciência, vamos entender um pouco algumas perguntas que nós da filosofia fazemos referentes à ciência. E aqui você que está no terceiro ano já tem que saber de uma coisa muito importante. A ciência é diferente da filosofia, tá? Ciência e filosofia são duas coisas diferentes. E por que elas são diferentes? Porque a ciência, primeiro, ela tem um método diferente da filosofia. Vocês já devem ter percebido isso. Mas, caso vocês não se lembrem, uma diferença básica entre filosofia e ciência é: a ciência afirma e nós da filosofia nós não fazemos afirmações. Por que nós não fazemos? Porque nós não trabalhamos com certezas. A ciência trabalha com certezas, beleza? Então vamos lá. Vamos investigar outra área da atividade humana de enorme importância no mundo contemporâneo, que é a ciência, beleza? Você já reparou que quando um cientista afirma algo, ninguém ousa dizer o contrário? Quando você geralmente leva a sua mãe ou quando você vai no médico e ele diz que você tem que tomar, sei lá, ibuprofeno, você para pro doutor e diz: ó, não vou tomar o tal do ibuprofeno não porque eu acho que você está errado. Ou quando você vai de repente vai fazer um exame da sua visão e aí o oftalmo ele vai olhar para você e vai dizer assim: ó, eu acho que você tem tantos graus no seu olho esquerdo, você tem um problema no seu olho esquerdo, você vai ter que usar um óculos com um grau tal. Você diz para o seu oftalmo: não, eu não vou usar esse óculos não porque eu acho que ele não é bom para mim, e você não sabe muito bem do que está falando. Geralmente nós depositamos uma confiança muito grande no cientista, certo? Mas por que nós fazemos isso? Porque nós confiamos no conhecimento dele. A gente parte do pressuposto de que ele estudou para aquilo, que ele é um especialista. Guardem isso na cabeça de vocês, porque isso é muito importante. Nós acreditamos na ciência porque a ciência forma os especialistas. Existe o especialista na área da química, e vocês têm aula de química, existem os especialistas na área da física, existem os especialistas na área da biologia, certo? Que vocês já conhecem e têm aula com eles. E por que é que nós tendemos a acreditar mais num cientista do que um cidadão que de repente aparece no meio da rua dando a sua opinião sobre o uso da hidroxicloroquina de repente para a pandemia que nós estamos enfrentando agora? É porque nós sabemos que o cientista, ele provavelmente deve ter passado um bom tempo da vida dele estudando para poder dizer o que ele está dizendo, certo? Então, a fala do cientista ela é vista com respeito e dá a impressão de que só outro cientista pode contradizê-la. Ou você acha que um doutor que estudou durante a vida inteira dele para falar sobre o câncer, de repente, você acha que a sua opinião é tão importante quanto a opinião dele sobre o câncer?
Ela só vai ser, a sua opinião só vai ser importante, primeiro, se você tiver estudado tanto quanto ele para poder falar sobre o câncer ou para falar de repente sobre a cura da AIDS, certo? Ou se você de repente é um cara amador que foi lá, fez uma graduação ou estudou bastante tempo na internet para sua opinião ser tão importante quanto a dele. Não que a sua opinião, cara pálida, não seja importante, ela é muito importante, mas no campo da ciência a gente tende a acreditar em quem estudou para fazer alguma coisa. Assim como nós, professores, né, essa profissão tão ingrata, né, nós passamos um bom tempo da nossa vida estudando, fazendo nossa graduação, aprendendo para a gente ensinar um pouco melhor as pessoas, e aí a gente chega em sala de aula e vem um cidadão, cara pálida, e diz que a nossa opinião não é importante, ou que a nossa opinião não é a opinião válida para todo mundo. Beleza? Mas a gente admite, a gente aceita, a gente não fica puto. Então vamos lá. Mas por que é assim? Por que nós tendemos a acreditar na ciência ou nos cientistas? O que faz a ciência ter tanta credibilidade, por isso mesmo, tanto poder? Por que é que os cientistas eles têm tanto poder com a sua opinião? Procuraremos neste capítulo responder a essas e as outras questões. Beleza? Algumas questões filosóficas que aparecem para a gente na filosofia, ou seja, qual é a preocupação da filosofia quando nós estamos falando de ciência? Primeiro nós queremos saber o que é a tal da ciência. O que é a ciência? O que é a ciência para você? Depois, quais são os objetivos da ciência? A ciência serve para quê, por exemplo? Para que serve a tal da ciência? Depois, o que é método científico? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois, outra pergunta, o conhecimento científico ele é neutro? Opa! O conhecimento científico ele é neutro? O cara que está, de repente... Pegamos o seguinte exemplo, você é um médico famoso e você está pesquisando um remédio que cura, de repente, a AIDS. E aí, de repente, a sua farmácia, você é um farmacêutico muito famoso, você descobre um remédio que não cura, de repente, a doença, né, essa doença que nós temos, a AIDS, mas você descobre uma coisa que dá uma mascarada e dá a impressão de que aquele remédio ele vai servir para curar a AIDS. E aí a primeira coisa que você se depara é a seguinte. Bem, primeiro o meu laboratório, que eu tenho, o laboratório de pesquisa, nós descobrimos um remédio que não cura a AIDS, mas acontece que o laboratório que eu trabalho, ele quer ter alguma vantagem financeira com essa pesquisa. Por quê? Ele percebe que tem outros laboratórios descobrindo a cura para a AIDS e ele quer sair na frente. E aí o que ele faz? Ele naturalmente começa a divulgar que aquele remédio que você pesquisou é o remédio que vai curar a AIDS. Então ele começa a ganhar dinheiro com isso. E aí eu pergunto para você, existe alguma neutralidade por parte da sua parte do laboratório que você está trabalhando nesse quesito? Não, não tem neutralidade. Por quê? Primeiro que se fosse agir com neutralidade, vocês diriam a verdade. Esse remédio ele não cura 100% a AIDS ou ele não cura a AIDS. Então você agiria com neutralidade, mas nesse caso o laboratório que você trabalha toma partido, certo? Ele vai dizer que o remédio é bom, que é eficiente, que foi testado em 500 pessoas e todas elas foram curadas, ok? Então a gente tem que se perguntar sempre se a ciência é neutra, beleza? O que está por trás, por exemplo, da hidroxicloroquina que tem sido alardeado pelo presidente atual? O que tem por trás disso? Será que tem algum interesse por trás do uso desse remédio? E por mais que tenha outras fontes científicas dizendo que esse remédio não tem ele não é tão efetivo na cura do Covid-19, será que tem alguma coisa por trás disso? Será que há algum interesse por trás disso? A gente tem que se perguntar sempre, tá? A ciência deve ser ética? E aí eu não preciso dizer para vocês, né? Eu não preciso lembrar para vocês dessa questão, né? Aqui vocês já são capazes, né, de se lembrar. A ciência deve agir de modo ético, ou o cientista deve agir de modo ético. E aí vocês vão se lembrar de todos os filósofos que nós trabalhamos. Pelo amor de Zeus, tá? Beleza, primeiro o que é a tal da ciência, cara pálida? E aí você já deve se perguntar e você já deve saber também, né, de certa forma, o que é a tal da ciência, né, cara? O que é esse negócio que as pessoas veem lá na internet, você vê lá no seu Instagram, você vê no seu Facebook, você vê no seu Tumblr, wherever, o que você usa. A seguinte questão, pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência de Harvard, nos Estados Unidos, divulgou uma pesquisa com, sei lá, 200 pessoas fumantes que fumaram durante toda a vida, tomaram tal remédio e se recuperaram. E aí você fica se perguntando, você já é capaz de imaginar o seguinte, beleza, então foi a ciência, né, um grupo de cientistas que fizeram. Mas o que é a tal da ciência? O que leva a gente a acreditar naquela mensagem, naquela matéria que a gente está lendo, naquele post, sei lá, ou naquela imagem que a gente viu?
Vamos entender um pouquinho o que é a tal da ciência primeiro, né? Embora todos nós, né, vocês também saibam, de certa forma, né, intuitivamente, ou seja, vocês já imaginam na cabeça de vocês o que é a tal da ciência. O que é ciência, dos métodos às leis científicas, né? Comecemos nossa investigação sobre a ciência buscando o significado básico dessa palavra. De onde veio a tal da palavra ciência que nós temos agora, cara pálida? O termo ciência vem do latim de ciência, beleza? Que significa conhecimento. Então, a primeira definição de ciência é isso, né? O que é ciência? Ciência é conhecimento, beleza. Então, por que é que nós confiamos tanto na ciência? Porque a ciência é baseada no conhecimento, tá, cara pálida? A ciência não é baseada na opinião. Então, se alguém diz para você que a hidroxicloroquina é um negócio importante, mas isso é a opinião dele, você não deve perder o seu tempo acreditando nisso, beleza? Porque opinião é diferente de conhecimento. E a ciência não trabalha com a opinião dos outros. A sua opinião sobre a cura do Covid-19 através da hidroxicloroquina pode ser maravilhosa, mas é só a sua opinião. Você se baseou no quê para poder dizer que isso é bom ou não? Beleza? Então, cuidado com isso. Assim como ponto de partida, nós podemos definir a ciência como o campo da atividade humana. Então, é um campo da atividade humana que se dedica à construção de um conhecimento sistemático e seguro a respeito dos fenômenos do mundo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa para você guardar na sua cabeça. Por que é que a ciência ela se diferencia das outras áreas? Porque ela se dedica a um conhecimento sistemático e seguro. E aí eu vou sublinhar aqui para vocês para ajudá-los. Conhecimento sistemático e seguro por quê, cara pálida? Porque a ciência ela tem um sistema. E ela é segura por quê? Porque ela é testada pelos seus pares. Um cientista, quando ele desenvolve, de repente, um remédio, ele desenvolve a cura para alguma doença, ele não faz o teste em um rato e ele dá esse remédio para um ser humano tomar e ele sai espalhando isso mundo afora para as pessoas tomarem. A azitromicina que nós conhecemos, ibuprofeno e os outros remédios que nós tomamos, por que nós damos esses remédios para as pessoas e elas tomam aqui no Brasil, tomam fora do Brasil e outros países do mundo? Porque através de um método da ciência, ou seja, lá dentro do laboratório eles fizeram as suas pesquisas marotas e bonitinhas, e aí eles fizeram vários testes. Exemplo, por que é que, vamos supor aqui, talvez vocês não estejam ligados e eu vou atualizá-los. Existe um laboratório nos Estados Unidos chamado AstraZeneca, beleza? E o AstraZeneca, ele está fazendo testes, ele já fez alguns testes que tiveram resultados positivos na cura do Covid-19. E aí você deve estar se perguntando, ou você deveria se perguntar, por que é que o AstraZeneca, então, não sai espalhando esse teste que deu positivo para todo mundo no mundo? Porque, primeiro, eles estão testando, ou seja, se o teste der certo com 10 pessoas, não significa que com 50 pessoas vai dar certo. E se, de repente, eles dão esse remédio para uma pessoa que, sei lá, elas têm a hipertensão e essa pessoa morra. E aí, 100 pessoas tomam esse remédio e 100 pessoas morrem. Então, é por isso que a ciência ela tem que partir sempre daquilo que é seguro. Ela não pode partir do pressuposto de que, eu acho que é interessante tomar hidroxicloroquina porque o Covid-19 vai ser curado por isso, porque esse remédio foi dado para quem tinha malária e essa pessoa sobreviveu. Acontece que malária, cara pálida, é diferente da Covid-19. Ou seja, são bactérias diferentes no nosso organismo. Então, a ciência só pode caminhar, ela só pode avançar quando ela utiliza um método que é sistemático e seguro. E por que é sistemático, cara pálida? Quem conhece as minhas aulas no segundo ano sobre o René Descartes deve se lembrar, né? O conhecimento ele tem que ter um método. E esse método é o quê? É um caminho que a gente tem que seguir para a gente chegar à certeza das coisas. Beleza? Então a ciência está preocupada em um conhecimento que é sistemático e seguro a respeito dos fenômenos do mundo. Então a ciência ela não está preocupada, cara pálida, se você é feliz ou se você é triste. A ciência não está preocupada se você ama o seu crush ou não. A ciência não está preocupada se você gosta de ajudar as pessoas ou não. Ela está preocupada com fenômenos naturais que acontecem no mundo. Beleza? Então a preocupação da ciência não é com os sentimentos das pessoas. Mas assim, eu acho legal tomar hidroxicloroquina. Dane-se, isso não é importante para todo mundo, beleza? A ciência tem que provar que isso é bom por A mais B através de métodos. Mas eu ouvi dizer que um cara legal tomou remédio e esse remédio é bom. Dane-se, o remédio não tem que ser bom porque o cara é legal. Tem que ser bom porque ajuda as pessoas, beleza? Dizer de um modo meio bruto, né, para vocês entenderem, né? Porque geralmente vocês ficam com a cara pálida do universo e vocês ficam assim, tá? Então vamos seguir aqui. Por que nós dissemos que a ciência ela é um conhecimento sistemático e seguro? É uma pergunta para vocês.
E vocês já sabem responder, né, cara pálida? Eu acabei de falar. Porque, como vimos antes no capítulo 4, a palavra conhecimento pode ser usada em um sentido geral. Ou seja, um sentido geral, um sentido lato sensu, beleza? E também o termo ciência pode ser usado em um sentido estrito, ou seja, estrito sensu, que é o conhecimento sólido e bem fundamentado. Então existe o conhecimento, meu bro, que é aquele conhecimento meio lato sensu, e existe o conhecimento estrito sensu. Qual que é a diferença, professor, que eu não estou entendendo, não estou ligado, é quinta-feira e eu estou cansado? O conhecimento lato sensu, você pode imaginar que é aquilo que todo mundo compartilha, geralmente sem se preocupar muito com a fonte do conhecimento. Exemplo, eu uso esse exemplo todas as aulas que eu costumo dar. A gente ouvia falar no passado, ou vocês de repente já ouviram falar, de que comer manga e beber leite ao mesmo tempo pode levar as pessoas à morte, ou seja, você pode morrer porque você faz isso. Isso é um conhecimento lato sensu. Por quê? Porque não tem nada de válido nessa afirmação. Ou seja, comer manga e beber leite não tem nenhuma relação entre os dois e você não vai morrer porque você vai fazer isso. Agora, se você vai para um laboratório e faz um teste entre o que tem dentro do leite e o que tem dentro da manga e verifica se isso faz mal para as pessoas e entregam a pesquisa sobre isso, isso é conhecimento estrito sensu. Por quê? Você não está baseado na opinião das pessoas, você está baseado com o que acontece dentro do laboratório. Beleza? E vocês vão ser cientistas maravilhosos e ricos no futuro, que eu tenho certeza que vai ajudar eu, né, que sou professor que ganho tão pouco, né, do meu salário, vocês vão me ajudar no futuro, tenho certeza disso. Então vamos lá, trata-se do que os gregos chamavam de episteme. O que é o tal do conhecimento? Conhecimento também é conhecido como episteme. E aí na área da filosofia nós temos uma área chamada epistemologia, que no segundo ano eu dou aula sobre isso, que é sobre teoria do conhecimento. De onde vem o conhecimento do ser humano, de onde surgem as ideias na cabeça dos seres humanos. Ou seja, o cientista trabalha com aquilo que nós conhecemos, certo? Então ele tem que entender de onde vem o conhecimento, para que serve o conhecimento. Para que serve esse monte de coisa que está dentro da sua cabeça que você chama de conhecimento? Né? Por isso a investigação sobre o conhecimento obtido pela ciência é conhecida como epistemologia. Olha como eu sou um professor maravilhoso. Eu já adivinhei o que ia aparecer logo na sequência sem ter lido o texto. Massa, né? Foi por isso que eu estudei 5 anos de filosofia para eu saber dizer essas coisas para vocês. Então a epistemologia é uma área da ciência que pesquisa sobre a origem do conhecimento, para que serve o conhecimento, o que é o conhecimento. Quando a gente estuda sobre o René Descartes, é Descartes e não Descartes, né? Porque é francês o cara. Quando a gente estuda sobre o René Descartes, a gente ouve muito falar sobre isso, né? O René Descartes queria saber o que era um conhecimento seguro, ou seja, aquilo que está dentro da sua cabeça pode ser provado? E aí, pode? Pode, não pode? E aí o René Descartes ele queria provar isso. Será que o conhecimento que está dentro da minha cabeça ele é 100% seguro e válido? Beleza? Então, quais são os objetivos da ciência? O que a ciência faz no dia a dia? A ciência ela está, de alguma forma, inserida no seu dia a dia? É uma pergunta que eu tenho para vocês. Onde a ciência, como a ciência se aplica à vida de vocês? Tenta responder, para um pouquinho aí e pensa. Onde eu uso a ciência no dia a dia? Deixa eu ver. Quando você vai para a academia, por exemplo, cara pálida, existe ciência. Ou seja, alguém estudou o corpo humano e entendeu o que é músculo, entendeu o que é força, entendeu o que é tração, e aí eles aplicaram isso à área da educação física e criaram, de repente, um equipamento para levantar peso. Quando, de repente, você vai almoçar, existe ciência? Existe. Porque, de repente, ao longo do tempo, as pessoas pararam para perceber que, na hora da gente comer, a gente precisa de uma quantidade X de sal, a gente precisa, de repente, de uma quantidade X de arroz, uma quantidade X de feijão, ou seja, é o que os nutricionistas fazem. Ou seja, eles estudam quanto o ser humano precisa ingerir de carboidrato por dia. Quanto o ser humano precisa ingerir de água por dia, para poder não morrer, de repente, de inanição, por falta de alimento. Beleza? Então a ciência está em todo lugar que você está. A cadeira que você está sentada, que você está assistindo a minha aula agora com todo o prazer do mundo, que vocês gostam. É uma cadeira, ela existe por quê? Porque ao longo do tempo a gente reparou que o ser humano ele poderia de repente adquirir doenças ficando sentado no chão, porque no chão tem algumas bactérias, e aí de repente fosse melhor a gente ficar sentado no alto, né, em uma postura ereta, que eu não estou aqui para tentar chegar mais perto, ficar colado em vocês, então eu estou aqui, ó, teria que ficar colado na cadeira aqui, beleza? Então a ciência ela está em todo lugar na vida de vocês. Nossa segunda questão pode ser conhecer para quê?
E aí você deve estar se perguntando, professor, mas por que eu tenho que conhecer as coisas? Olha a minha cara pálida para vocês. Eu ia responder, mas eu não vou. Então vamos lá. Costuma-se dizer que é para tornar o mundo compreensível. Por que nós queremos conhecer as coisas? Por que os cientistas eles são tão curiosos com as coisas? Por que eles estão dentro de um laboratório 12 horas por dia pesquisando sobre alguma coisa? Porque eles querem compreender melhor o mundo. Por que é que os cientistas estão lutando agora a todo momento, né? Por que a gente está correndo agora a todo momento para a gente descobrir a cura para o Covid-19? Por que a gente não está todo mundo tomando hidroxicloroquina que a gente tem porte de atleta? Porque a gente sabe que a hidroxicloroquina ainda não se provou um remédio essencial para a Covid-19. Ah, por que os americanos, professor, de repente não compram um caminhão de hidroxicloroquina para dar para os americanos porque eles têm dinheiro sobrando? Porque isso não foi provado em laboratório, cara palha. E por que os laboratórios ao redor do mundo, se você está ligado, se você geralmente é um ser humano que vive na Terra e não no mundo da Lua, por que você está ouvindo falar que a China está construindo uma vacina, que em São Paulo, o governo de São Paulo está comprando doses dessa vacina. Ah, nos Estados Unidos nós temos vários laboratórios que estão correndo atrás para poder descobrir a cura para a Covid-19. Por que nós queremos? Porque é por causa do dinheiro? Claro, nós temos a questão financeira, mas também os cientistas que estão pesquisando, eles querem entender qual que é a natureza dessa bactéria que surgiu. Tá? E aí vocês podem perguntar para o professor ou a professora de química de vocês de onde veio o tal do Covid-19, pode perguntar de repente para o professor de biologia de vocês o que é a tal da Covid-19, por que é tão importante a gente saber sobre a tal da Covid-19. Ah, a gente inventou do nada, pô, os cientistas são tudo maluco, né, cara? Eu tava em fevereiro, saí do carnaval muito crazy, muito louco, e aí um mês depois inventaram que eu tinha que usar máscara. Esses cientistas são muito loucos, pra que eu tenho que usar máscara, cara? Pra que eu tenho que ficar andando com isso na minha cara? Tem algum fundamento aí por trás disso e vocês já devem saber, né? Mas caso não saibam, pergunta ao professor de biologia ou professor de química de vocês, beleza? Então vamos lá. Então nós costumamos dizer que a gente buscamos o conhecimento, né? Nós queremos conhecer o porquê das coisas para tornar o mundo mais compreensível, né? Para a gente entender um pouco melhor o mundo. Isso proporciona ao ser humano meios de prever situações e exercer controle sobre a natureza. Olha que maravilha, o que a ciência está procurando, cara pálida? Controlar a natureza. O cientista está procurando a cura para a Covid-19 agora por quê? Porque ele quer controlar a natureza dessa bactéria. Ele quer entender o que é essa bactéria para criar um anticorpo contra ela. É como se ela fosse, a bactéria da Covid fosse uma bolinha desse tamanho, e aí o que eles querem fazer? Eles querem fazer uma bolinha maior e eles querem colocar a Covid-19 dentro dessa bolinha. De modo que, olha que maravilha, eu sou muito didático, né? Nem preciso de quadro para explicar as coisas para vocês. Essa bolinha pequena aqui é a Covid-19 e eles querem criar um anticorpo que seja uma bolinha maior. Por quê? Eles querem colocar essa bolinha dentro de uma outra bolinha chamada anticorpo, anticorpos. Eles querem colocar a Covid-19, que é uma bactéria, dentro de um anticorpo ou um anticorpos, né? E esses anticorpos eles vão como se fosse asfixiar essa bactéria e ela vai morrer. É como se você fosse a Covid-19, fossem os meus caras pálidas que eu amo, fossem a Covid-19 e eu pegasse um saco plástico, colocassem vocês dentro do saco plástico e vocês perderiam o fôlego de vocês e morreriam. Olha que bonitinho, um exemplo maroto, né, para vocês. Brincadeiras à parte, tá? Mas basicamente é isso, né? A ciência está correndo para desenvolver anticorpos contra o Covid-19. E aí, como eu sou didático, eu consegui explicar para vocês de um jeito bem bonitinho. Então, nós queremos controlar o Covid-19, ou seja, a natureza dessa bactéria, nós queremos entender a natureza dessa bactéria, certo? Em laboratório, para a gente controlar ela. Porque se a gente não controlar ela, o que vai acontecer, cara pálida? Fala para mim que eu estou ouvindo vocês. O mundo inteiro vai morrer. Eba, né? Vai morrer. Por quê? Se a gente se contagia, a gente não descobre uma cura para essa doença, a gente morre uma hora, né? Essa visão ganhou ênfase com a ciência moderna. Lembram? Lembram do segundo ano? Lembra daquele cara? Qual cara? Qual cara? Quem estudou comigo no segundo ano se lembra? O René Descartes, né? Quando eu falo do René Descartes, eu falo do início do período moderno. O que é o início do período moderno, terceiro ano? Vamos lá. O início do período moderno é quando a galera começou a usar All-Star, porque a galera virou moderninha, tá todo mundo modernão, todo mundo maroto no rolê. Não! Período moderno não é isso, cara pálido. E você não pensou isso porque você é meu aluno, né? Período moderno começou depois do período medieval. Ah, professor, beleza, período medieval. O período medieval se encerrou no século XV, né? Por volta do século XV. E aí o período moderno, as pessoas se voltaram mais para o ser humano, a gente
começou a entender que a natureza ela era um relógio. Se vocês não têm um relógio, porque hoje em dia a gente tem celular, né? A gente não usa muito relógio no braço, mas se um dia você tiver curiosidade de conseguir um relógio barato, vagabundo que esteja estragado, abra o relógio. Não pode ser um relógio digital, tá? Tem que ser um relógio analógico. Professor, o que é relógio analógico? Eu não sei. Eu já nasci na era digital, eu sou todo modernão, sou todo digital. Eu sou todo top, topzera. Um relógio analógico é aquele que tem um monte de ponteiro. Abre aquele relógio, tá? A experiência de vocês. Abrir o relógio, mandar uma foto para mim. Brincadeira. Vocês vão abrir esse relógio e vocês vão ver que dentro desse relógio tem um monte de engrenagens. E para que aquele ponteiro funcione, cara pálido, o que é necessário ali dentro? Que as engrenagens todas funcionam ao mesmo tempo, certo? Então, no período moderno, com o conhecimento avançando, as pessoas começaram a acreditar que a natureza era um relógio analógico. De modo que bastava que a gente conhecesse as engrenagens da natureza ao nosso redor para a gente controlar ela. Porque o que faz um relógio funcionar perfeitamente? Um cidadão que estudou muito sobre engrenagens, ele entendeu que se ele criasse uma série de engrenagens que funcionassem juntas ao mesmo tempo, o que aconteceria? O relógio funcionaria muito bem, certo? Então, e se nós aplicássemos isso à natureza? E se a natureza fosse um relógio? Nós sabemos que a natureza não é um relógio, né? Todo mundo sabe que a natureza não é um relógio, certo? Beleza? Então, e se nós entendêssemos a natureza como relógio, a gente estudasse essas peças todas isoladas e a gente conseguisse controlar essas peças? Era exatamente isso que a ciência queria fazer no período moderno. Ou ela tentou fazer no período moderno. Beleza? Mano, eu sou muito bom dando aula, cara. Olha a explicação dessa, cara. Pelo amor de Deus. E vocês não assistem as minhas aulas no YouTube, não dão like, não dão dislike, não fazem nada. Então vamos lá. Então o homem, né, através da ciência, ele procurava dominar a natureza, né, controlar a natureza. Beleza? E aí o que nós temos aqui? Então essa visão que eu acabei de falar para vocês, a natureza é um relógio suíço, tá? Pesquisem na internet o que é um relógio suíço. Tá? Então, eles começaram a imaginar que a natureza era um relógio suíço, beleza? Essa visão ganhou ênfase com a ciência moderna, beleza? Já falei dessa parte. Deixa eu ver o que mais. E aí o homem queria, né, com o conhecimento, né, no período moderno, dominar a natureza não pela força, mas pela compreensão. Ou seja, eu não quero dominar, de repente, eu não quero dominar a natureza utilizando a força que eu tenho. Eu quero utilizar a compreensão humana para eu utilizar isso a meu favor, certo? Imaginem, por exemplo, um exemplo muito próximo de nós, o desastre de Brumadinho. Vocês sabem o que é Brumadinho, cara pálida? Diga para mim que vocês sabem. Vocês são terceiro ano e vocês se lembram da tragédia de Brumadinho, né? Vamos pegar a tragédia de Brumadinho para a gente entender essa ideia de que o homem ele não quer dominar a natureza pela força, ele quer dominar ela compreendendo. O que foi o desastre de Brumadinho? Fala para mim que eu estou ouvindo. O desastre de Brumadinho foi uma parada que aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho, né, mano? É por isso que o nome do negócio é Desastre de Brumadinho, beleza? Deixa eu ver que tá tudo certo, tudo sob controle. Acho que tá tudo sob controle. Então o desastre de Brumadinho nada mais foi do que a aplicação da ciência. Por quê? E o que eles fizeram? Eles sabiam que eles produziam dejetos. A Vale do Rio Doce, né, uma empresa privada brasileira, ela construiu uma barragem para ela guardar os dejetos. Ou seja, o que tem por trás daquela barragem ali, bro? Tem a ciência aplicada, certo? Ou seja, eles criaram uma barragem de certa maneira que suportava tantas e tantas toneladas de dejetos e eles iam monitorando isso. Como é que eles monitoravam isso? É uma ótima pergunta para você fazer para o professor de física de vocês. Que aí ele vai analisar a ideia da força que suporta aquela barragem. Mas onde é que entra essa ideia de que o homem quer controlar a natureza não pela força, mas pelo conhecimento? Ao invés de tentar controlar a natureza pela força, o que eles fizeram? Eles usaram a cuca deles. Então eu posso produzir uma barragem com uma força tal e através dessa força tal ela vai conseguir suportar tantos e tantas toneladas de dejeto, de modo que eu posso explorar a natureza, posso utilizar os recursos naturais sem que eu cause problemas para as pessoas ao redor, ou seja, para as pessoas que vivem em Brumadinho. Mas aí aconteceu a M que não estava prevista na ciência, certo? E aí a barragem se rompeu, o que aconteceu? O que aconteceu, galera? O que aconteceu? Morreu uma cacetada de gente, porque a ciência falhou em observar isso, certo? E aí a pergunta que fica agora é, a Vale do Rio Doce recebeu alguma multa por isso? Não sei, vão lá pesquisar. Beleza?
Então vamos lá. Mas será que é possível o homem controlar a natureza não através da força, mas através da compreensão? Será que é possível? Será que a ciência alcança a compreensão que pretende e o faz sem o uso da força? Será que é possível a gente controlar a natureza utilizando apenas a nossa compreensão? Essas e outras questões serão analisadas ao longo desta aula maravilhosa que vocês estão tendo comigo. Uma observação importante. É importante notar que, quando nós falamos em ciência neste capítulo, nesta aula, referimos-nos principalmente às ciências da natureza, como a física, a química e a biologia. Química, física e biologia, cara pálida, eu tenho certeza que vocês têm aula sobre isso, beleza? Então, esse capítulo a gente vai estar preocupado com isso, beleza? Então vamos lá. O que é um método científico? O que é um método científico? E por que um método científico ele é diferente dos outros métodos? Você pode ter, de repente, o método mais eficiente para se maquiar na frente do espelho. Ou você pode, de repente, ter o método mais eficiente para pular de cima de uma ponte sem morrer. E o método científico ele é diferente desses métodos por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vejamos agora o meio utilizado pela ciência desde o início da Idade Moderna para alcançar os seus objetivos, o método científico. Beleza, e aqui nós temos uma imagem. Deixa eu ver se está tudo sob controle, tudo certo aqui da nossa aula, está todo mundo ligado, todo mundo amando. Aqui nós temos uma imagem, aí nessa imagem nós temos aparentemente pessoas dentro de um laboratório manipulando algumas coisas. Aí tem um cara pálido perdido aqui do lado da foto, que ele está anotando alguma coisa, tem uma mulher com uma luva na mão, do outro lado nós temos um outro cara com papel, temos uma senhora aqui que parece estar dando aula para eles, e aí depois tem outro cara pálido aqui que está anotando alguma coisa, olhando alguma coisa aqui. Beleza? Vamos imaginar que esse grupo aqui é um grupo de cientistas analisando ou tentando encontrar cura para a Covid-19. Covid-19 você sabe o que é, né? Se você não souber, saia da sala de aula agora. Não, na verdade não sai, né? Você já está no YouTube. O que é método científico, cara pálida? O termo método vem do grego meta e odós, beleza? Então método nada mais é que a junção da palavra grega meta e odós. E meta seria através de alguma coisa e odós seria caminho. Então ciência basicamente no grego significaria através de um caminho. Ou seja, por que a ciência é ciência? Porque ela busca conhecimento. Como é que a gente adquire conhecimento, cara pálida? Através de um caminho, certo? Se você quer conhecer de repente, eu quero de repente ter 1 milhão de inscritos no meu canal em 5 anos. O que eu faço? Eu vou percorrer um caminho em que eu conheço melhor as pessoas que estão vendo os meus vídeos, e vocês que estão vendo os meus vídeos não estão dando like, por exemplo, que vão ganhar 0, né? Eu conheço a natureza das pessoas que assistem o meu vídeo para agradar mais e mais elas e trazer mais e mais gente para o meu canal, por exemplo, certo? E aí o que você faz? Mas isso você faz através de um caminho, certo? Então, o conhecimento científico, a ciência, ela é sempre um caminho. Beleza? Por que é que hoje em dia nós conhecemos melhor a cura para a AIDS do que há 20 anos atrás? Porque há 20 anos atrás os cientistas começaram a trilhar um caminho do conhecimento. Eles começaram a buscar evidências científicas contra ou para a cura da AIDS. E hoje em dia, as pessoas que estão pesquisando sobre a AIDS, elas já são capazes de conhecer o caminho que foi feito até aqui. É por isso que a ciência é tão importante, bro. Ela é importante para você, ela é importante para a Covid-19. Porque a ciência ela não está baseada no que foi inventado hoje. A ciência está baseada em 2 milênios de história. Beleza? Então se um cidadão aparece com uma coisa milagrosa, maravilhosa, que está curando e ele está misturando um remedinho, tomando lá nas suas redes sociais, cuidado. Esse cidadão pode não entender nada de ciência e ele pode estar te passando para trás. Beleza? Vide a hidroxicloroquina, né? Beleza, então o que nós temos aqui? Então a ciência é como se nós traduzíssemos a palavra ciência por através de um caminho, certo? Ela segue um caminho. Assim, o método científico, cara pálida, é o núcleo de procedimentos que orienta o modo de conduzir uma investigação científica. Ou seja, o que é método científico? Vamos lá. O que é método científico? É um núcleo de procedimentos. E o que é um núcleo de procedimentos, por exemplo? É aquilo que você vai adotar todas as vezes que você for fazer alguma coisa. Então a ciência, ela sempre avança por quê? Porque ela tem um procedimento que todos que estão dentro da ciência, né, que são pessoas sérias dentro da ciência, elas seguem. Beleza? Ou seja, não é porque você quer descobrir a cura para a AIDS que você vai conseguir.
Se você não conhece nada de laboratório, se você não conhece nada de ciência, se você não lê um livro de biologia, se você não acompanhou as aulas de química do seu professor, se você não gosta de biologia, você não vai descobrir a cura para a ciência. Por quê? Porque você tem que conhecer o que as pessoas fizeram antes para você fazer melhor depois. Então a ciência ela avança por quê, cara pálida? Porque ela é um acúmulo de conhecimentos e as pessoas utilizam esse conhecimento acumulado para descobrir novas coisas. Beleza? E talvez daqui a 20 anos você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, há 15 anos atrás não existia a cura para a AIDS, mas hoje em dia já existe. Ou seja, a gente vai acumular conhecimento a ponto de a gente entender melhor o que é a tal da AIDS para a gente conseguir uma cura para ela. Lembra daquela parte que nós falamos que a ciência ela avança sempre através do conhecimento, então o conhecimento ele vai se guardando, se guardando, se guardando a ponto de que a gente consiga dominar as coisas, beleza? Então vamos seguir essa parada aqui. Há diversos conjuntos de procedimentos que caracterizam diferentes metodologias. O que é método? O que é método? Eu ouvi René Descartes de novo, né? Foi o René Descartes que determinou a ideia do método. Lembra do livro dele? Como é que é o nome do livro do René Descartes que vocês mais adoram, que eu deixo vocês chapado no segundo ano de tanto ouvir? Discurso do método. Né? Lá no discurso do método ele cria um método para a gente chegar ao conhecimento verdadeiro, compreensível e real que sirva para todo mundo. A ciência faz exatamente a mesma coisa. Embora variado, o método científico tem por base, de modo geral, uma estrutura lógica. Estrutura lógica, guardem isso na cabeça de vocês, que engloba diversas etapas, as quais devem ser percorridas na busca de solução para o problema proposto. Por que comer manga e beber leite ao mesmo tempo não é uma parada lógica? Porque quando alguém estudou isso dentro de um laboratório, eles perceberam que não existe lógica entre comer manga e beber leite. Por que existe lógica entre você tomar, de repente, um remédio para dor de cabeça e você ser curado da dor de cabeça? Porque os cientistas conseguiram encontrar lógica dentro de um laboratório de uma enzima que é capaz de curar você da sua dor de cabeça. Beleza? Ou seja, através de um método, seguindo uma lógica, eles conseguiram isolar, de repente, uma enzima que cura a sua dor de cabeça. Aqui eu não entendo nada de remédio, então eu estou falando de enzima. Vai lá no professor de química de vocês que eles explicam certinho isso para vocês. Beleza? Vejamos um esquema das etapas do método científico experimental. Método científico experimental. O que é o tal do método científico experimental? Método científico é um caminho, certo? E experimental é aquilo que nós experimentamos. Exemplo, eu peço para vocês fazem, tá? Façam aí para mim, depois mandam aqui para minha casa, eu dou o endereço para vocês. Vocês vão fazer um bolo para mim. Tem que ser um bolo gostoso, tá, cara pálida? Não é um bolo igual a cara de vocês que é pálida, não. Tem que ser um bolo gostoso, de preferência de chocolate. Vocês vão fazer um bolo de chocolate, eu vou mandar a receita para vocês. E aí, quando você for fazer o bolo, você percebe o seguinte: você só consegue fazer o bolo se você seguir uma receita. E aí, vamos supor que eu dê como desafio para vocês o seguinte: eu quero que o bolo, tá aqui a receita que eu dei para vocês, a receita, minha mão aqui, tá aqui a receita e eu quero que vocês façam um bolo melhor do que o que está na receita. E aí como é que você faz um bolo melhor do que o que está na receita? Você vai ter que experimentar. Você vai colocar mais açúcar, vai diminuir o chocolate, você vai colocar mais chocolate, diminuir de repente, sei lá, o sal. Acho que sal não, né? A gente não usa sal no bolo. Você vai de repente diminuir a quantidade de trigo e aumentar a quantidade de água. Então você está fazendo o quê? Você está experimentando, certo? Você está através de um método, né, científico, já tem uma receita pronta ali, que deu certo de um bolo, que já foi feito e ficou muito bom, e agora você quer melhorar esse bolo. E aí vocês vão fazer esse teste e vão mandar um bolo de chocolate bem gostoso aqui para minha casa, tá? Por favor. Então vamos lá. Então vamos conhecer um pouco das etapas do método científico experimental, que eu acabei de falar. O primeiro é enunciado de um problema. Observando fatos, o cientista enuncia um problema que o intriga e que ainda não foi explicado pelo conhecimento disponível. Nessa etapa, ele deve expor o problema com clareza e precisão e procurar os instrumentos possíveis para tentar resolvê-lo. Primeiro, enunciado de um problema, certo? O cientista vai começar a fazer perguntas, né, que nós temos que fazer. Por que o ser humano ele avança ao longo dos tempos? Porque ele faz pergunta. E aí vocês devem se lembrar daquela frase que eu adoro, né? A gente avança mais pelas perguntas que a gente faz do que pelas respostas que a gente obtém. Beleza? Então a gente começa pelo enunciado. Vamos pegar a Covid-19. Primeiro, quando surgiu a Covid-19, lá em Wuhan, na China, o que nós tínhamos? Ninguém estava se perguntando sobre o que era a Covid-19, para que servia a Covid-19.
Mas começaram as pessoas a morrerem e aí os cientistas começaram a se perguntar de onde está, quem é que está causando essas mortes? E a galera começa a perguntar, ou seja, algo começou a intrigar os cientistas. Por que é que tem gente morrendo? E aí o que a galera fez? A galera começou a estudar, começou a se fazer perguntas. Espera aí, eu acho que essa pessoa foi conectada, ela foi infectada em Wuhan, ela morreu, e na região de Wuhan existem muitos morcegos. E aí a galera começa a fazer perguntas. E aí ao longo do tempo eles conseguem chegar a hipóteses, beleza? Então vamos lá. A próxima etapa seria a formulação de uma hipótese. Tentando solucionar o problema, o cientista propõe uma resposta possível, a qual constitui uma hipótese a ser avaliada em sua investigação. Beleza? Isso significa que a hipótese ela é uma proposta não comprovada a ser testada cientificamente. Primeira etapa do processo é o que, cara pálida? O enunciado do problema, certo? A ciência só avança porque ela faz perguntas. E a próxima etapa? Hipóteses. Vamos partir da seguinte hipótese. A Covid-19 ela é causada por uma bactéria que existia dentro dos morcegos, e aí, por algum motivo, essa bactéria ela se adaptou ao corpo do ser humano. Essa bactéria, depois de adaptada ao corpo do ser humano, vamos supor que ela obstrua alguma coisa dentro do corpo do ser humano. E vamos tentar provar isso dentro do laboratório. E aí o que a gente faz? A gente está criando uma hipótese. A nossa hipótese é qual, cara pálida? De que uma bactéria que existia dentro dos morcegos se adaptou ao corpo humano. Professor, eu não entendi nada desse negócio porque você não entende nada de ciência. Realmente, eu sou formado em filosofia. Quem é formado em química vai te ajudar. Vai lá perguntar para ele, beleza? E quem é formado em biologia também, né, mano? Então vamos lá. Primeiro eu começo fazendo as perguntas, depois eu crio hipóteses. E depois que eu crio hipóteses, o que eu faço? Olha o livro aqui, ó. Eu faço testes experimentais dessa hipótese que eu criei. Então vamos lá, o cientista testa a validade de sua hipótese, investigando as consequências da solução proposta. E que solução proposta é essa? Encontrar a cura para o Covid-19, certo? Essa investigação deve ser controlada por ele para que o fator relevante previsto na hipótese seja suficientemente destacado na ocorrência do fato problema. Qual que é o fato problema, cara pálida? É a Covid-19, certo? Então, agora que eu tenho a hipótese de que uma bactéria que existia dentro dos morcegos se adaptou ao corpo do ser humano, eu tenho que testar isso em laboratório. Agora eu tenho que fazer testes. Eu tenho que, de repente, pegar uma enzima, eu vou usar a palavra enzima porque eu não conheço muito de ciência, né? Eu vou pegar uma enzima e essa enzima ela vai tentar criar um anticorpo para conseguir parar a Covid-19, para a gente voltar a caminhar, para a gente voltar a sair de casa, para a gente voltar a dar os nossos rolês no shopping center, para a gente sair com o nosso crush. Então o que nós precisamos? Primeiro eu preciso fazer testes experimentais. Eu pego o primeiro experimento que eu tenho, eu pego e isolo a bactéria, o wherever, o fungo da Covid-19 e eu vou tentar criar algumas respostas que consigam lutar contra a Covid-19. E aí nós chegamos ao que aqui? E aí essa investigação ela tem que ser controlada, cara pálida. Por que ela tem que ser controlada? Imagina que você trabalha na cozinha da sua casa. Vamos supor que você é cientista, você está trabalhando na cozinha da sua casa tentando isolar a bactéria da Covid-19. Só que você é um cidadão que você não é muito aciado. Você não é um cara muito limpo, você deixa a pia toda suja. E aí no momento que você isola a sua bactéria, vem junta 500 bactérias juntas com a Covid-19. E aí você cria um remédio para poder combater a Covid-19. Esse remédio ele sai meio torto porque ele não combate a Covid-19, ele vai matar as outras bactérias que estavam com ela e você espalha isso no mercado para as pessoas tomarem. E aí um monte de gente morre, você vai preso e pega uma prisão perpétua, que é isso que eu espero que aconteça. E aí o que nós temos aqui? Você tem que controlar os seus experimentos, por quê? Porque a ciência ela precisa trabalhar exatamente no problema. E se o problema é a Covid-19, isso significa que, através dos laboratórios, utilizando métodos de asepsia, ou seja, asepsia, bro, é aquilo que geralmente vocês têm que ter, tá? Que é tomar banho, ficar limpinho, né? Utilizar álcool em gel, porque nós sabemos que existe, né, uma propagação da Covid-19 por aí, utilizar a máscara, né, porque da sua boca saem algumas bactérias quando você espirra, quando você fala, certo? Então a asepsia nada mais é do que isso. Dentro de um ambiente controlado, eu preciso fazer os meus experimentos, beleza? E aí o que aparece, o que volta na nossa mente? A palavra hidroxicloroquina. Por que a hidroxicloroquina? Por que nem todo mundo está tomando isso no café da manhã? Porque esse experimento não chegou a uma resolução que satisfaça a opinião dos cientistas. Existem 2 ou 3 gatos pingados por aí que acham que a tal da hidroxicloroquina vai curar as pessoas.
Professor, a hidroxicloroquina pode curar as pessoas? Eu não sei. Eu não sou cientista. O que eu sei nesse momento é que a maioria dos cientistas não acreditam nisso. E se eles não acreditam nisso, eles que passaram 10 anos da vida deles, 20 anos da vida deles pesquisando sobre isso, por que é que você, que é um cara pálido, vai acreditar nisso? Beleza? Então vamos lá. Até que você chega à parte mais interessante. No futuro vocês serão cientistas, tá? Eu já estou imaginando isso. E aí vocês vão chegar à conclusão do experimento de vocês. E aí o cientista vai concluir, através da pesquisa científica dele, ele vai confirmar ou corrigir a hipótese formulada e testada. Ou seja, quando nós chegamos à conclusão, a gente entende se o teste que a gente fez com a bactéria do Covid, esse aqui é um carregador de celular, o meu, a gente chega à conclusão de que o anticorpo ou o remédio que a gente criou, de fato, vai conseguir acabar com a Covid-19. Se o nosso experimento deu certo, o que a gente faz? A gente faz testes novamente, confirma aquela hipótese e a gente faz um remédio para combater a Covid. Agora, se a gente toma a hidroxicloroquina uma vez e ela não funciona, o que a gente faz, cara pálida? A gente descarta ela e a gente faz novas apostas. A gente aposta em outra coisa que pode ser mais interessante. Beleza? Vamos ver o tamanho da nossa aula. Belezinha, tudo bonito. Vejamos aqui. O que a gente viu hoje? Beleza, aqui. Aqui, beleza. Então, caras pálidas, nós já estamos 46 minutos de aula, mais ou menos. A nossa aula vai ficar por aqui, tá? Eu vou colocar essa aula no YouTube, que é onde vocês estão acessando. Eu ia colocar isso no Google Classroom lá, mas só que a Secretaria de Educação do Estado ela não é muito inteligente. Então ela não pensou em liberar o acesso para o e-mail do professor que foi criado para a gente colocar as coisas lá no YouTube. Então a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que pegar o meu e-mail, que é o meu e-mail pessoal, e colocar as coisas lá no YouTube. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o que já é obrigação de vocês. Vão assistir essa aula. E aí uma parada que não é obrigação de vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem, se vocês quiserem ter nota, é o seguinte: assistir a aula até o final e depois dar like. Por que você tem que dar like, bro? Por que é importante tal do like? Fala pra mim. Porque eu não estou fazendo isso aqui de graça, tá? Então eu estou gastando energia no meu computador. Se meu computador der pau, eu não dou aula para vocês. Eu comprei o mouse, tem um monte de luz aqui ao meu redor fazendo calor aqui na minha cara, beleza? Então vocês vão assistir essa aula, dá um like e depois eu vou pensar em um trabalhinho maroto para vocês fazerem sobre isso. Ou não vai rolar trabalho também, pronto, não vai ter trabalho, que daí na semana que vem tem trabalho para vocês. Então ao invés de você ficar assistindo Netflix, tira aí uma horinha do seu dia para assistir essa aula, tá? Até porque é uma obrigação de vocês, né? Então, um beijo no coração de vocês. Eu espero que a família de vocês esteja bem, que vocês estejam bem. Eu estou morrendo de saudades. Não tô. Não tô, é brincadeira. Na verdade, sim, eu tô com um pouquinho, coisa pouca. Mas estou com saudade de vocês e espero que a gente consiga até o final do ano se ver. Beleza? Então, forte abraço. Lembra do seguinte: ciência é diferente de opinião, tá? A sua opinião pode ser a coisa mais linda e mais bonita do mundo, mas ela não é ciência. Ela só é ciência quando ela é testada e provada. Pela aula de hoje era isso, forte abraço. Eu amo todos vocês e fiquem bem.